Olá, pessoal. Bom, a gente vai continuar aí falando um pouquinho sobre genética ainda, né? Especificamente aí trataremos aí sobre a primeira lei de Mendel. Bem, então antes de Mendel aí acreditava-se na teoria da mistura, que era uma teoria aí que falava que as características herdadas, né, elas eram por causa aí de um processo de mistura entre o óvulo com o espermatozoide. Bom, quem foi Mendel, né? Mendel foi um membro aí do mosteiro agostiniano em Breno, na República Tcheca, né? E essa ordem aí, ela incentivava, né, os seus membros a se educarem na ciência e na tecnologia. Então, no mosteiro, né, onde o Mendel estudava, né, era cultivado aí um pequeno jardim, do qual Mendel ele passava horas e horas aí, né, ocupado, né, enfim, tentando compreender sobre a natureza, né. O Mendel ele chegou a apresentar seus trabalhos em alguns encontros científicos, mas na época, né, teve pouco impacto, tá certo? Aí, em 1868, Mendel abandona seus trabalhos na ciência por conta de problemas administrativos no mosteiro, né, ele foi levado ao posto de abade, e assim, quando Mendel foi vivo, né, a sua teoria ela nunca foi reconhecida de fato, né? Somente foi reconhecida póstumamente aí a sua morte, né? Então o Mendel, né, ele queria saber como que ocorria a transmissão das características hereditárias em plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum. Vou botar um ponto de interrogação aqui no final, né? Bom, por que que ele, né, basicamente ele perguntou por que que de plantas produzem ervilhas amarelas podem nascer plantas com ervilhas verdes? Essa foi a pergunta de Mendel, né? Essa foi a intriga de Mendel, né? Então ele realizou alguns experimentos e enunciou aí a sua primeira lei, tá? Uma ressalva que, como eu falei, né, entre os experimentos e a enunciação da lei, tem um longo trabalho aí com cerca de 8 anos, e o Mendel, isso é muito importante ressaltar, que ele não tinha nenhum conhecimento sobre a base molecular, né, da herança, muito menos quais moléculas estavam envolvidas nesse processo, né? Então, para início de conversa, por que que ele escolheu as ervilhas, né? Então, as ervilhas, elas são vegetais aí, no caso da ervilha Pisum sativum, né, propriamente dita, ela é uma espécie de fácil cultivo, tem gerações curtas, né? Então, e a cada geração ela produz muitos descendentes. O tipo de flor dela permite um mecanismo natural de autofecundação, então posso controlar as linhagens. E também existem caracteres bem definidos, né? Eu consigo ver isso melhor. Então, a primeira lei, também chamada de lei da segregação, vocês vão ver que é 2 para cá e 1 para lá. Vamos ver essa história. Então, a primeira coisa que o Mendel fez foi escolher linhagens puras, criar o que a gente chama de uma geração parental. Então, ele pegou duas ervilhas verdes, originou uma ervilha verde, e duas ervilhas amarelas, e originou uma ervilha amarela. Criou a geração parental. Depois disso, ele cruzou essa linhagem pura, né, a geração parental, porém de cores diferentes. E aí originou ervilhas híbridas, que ele chamou de geração F1. Ele pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes, e esta geração F1 de ervilhas híbridas, né, foram 100% amarelas. Originou todas as ervilhas, foram 100% amarelas. Ficou intrigado e aí criou uma segunda geração. Ele cruzou algumas ervilhas de geração F1 e aí sim ele obteve uma ervilha verde. Então, 75% foram amarelas, mais 25% aí foram ervilhas verdes. Bom, voltando ao questionamento, né? Por que de plantas que produzem ervilhas amarelas podem nascer plantas com ervilhas verdes? Bem, a conclusão de Mendel foi que a cor das ervilhas ela é determinada por dois fatores hereditários. Cada fator para ele era recebido dos pais. E esses fatores tinham pesos diferentes, né? Então, o fator que se manifestou em F1, que foi a cor amarela, ele chamou de um fator dominante, Vzão. Enquanto o fator que não se manifestou em F1, que foi a cor verde, ele chamou de fator recessivo, Vzinho. Então, cada cruzamento gerou a combinação de dois fatores. E, recebendo ao menos um fator dominante, a ervilha era amarela, e com dois fatores recessivos, a ervilha era verde, como a gente pode ver nesse diagrama aqui. Bom,
Então, cada caractere ele é condicionado por um par de fatores que vão se separar na formação dos gametas, nos quais vão ocorrer em dose simples. Mais simples aí para a gente, né, tentar entender. Então, um indivíduo ele vai receber 2 fatores dos pais, mas vai transmitir aos seus descendentes apenas um, porque esses fatores vão se separar aí na formação dos gametas. Então, note aí, né, que no contexto histórico de Mendel, a gente não fala em genes, mas em fatores, pois somente com o advento aí da biologia molecular, anos mais tarde isso aconteceu, né, é que a gente chegou à conclusão de que os genes são responsáveis pelas características hereditárias. Então aqui o Mendel ele estava certo, né? Ele só não chamou de fator o gene, realmente, né? Na formação dos gametas ocorre a separação dos genes e cada gene vai ser transmitido aos seus descendentes apenas um, né? Apenas um gene aí, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula aí.